E essa semana no 95.5 vamos falar um pouco sobre o golpista do Tinder. O golpista do Tinder, para quem ainda não assistiu, é um documentário lançado recentemente, nesse 2022, pela Netflix, contando uma história verídica, né? Um documentário sobre um golpista que usava a ferramenta do Tinder, né? Essa ferramenta de encontros do Tinder, para atrair mulheres vulneráveis, né? Vulneráveis, e as envolvia numa trama tal que depois de um tempo começava a explorar. Claro que muitas pessoas se identificaram como vítimas, provavelmente algumas se identificaram como protagonistas dessa história. E o curioso disso tudo é entender por que algumas pessoas caem nesses golpes e outras pessoas não caem. Primeiro que nós temos aí uma questão muito importante, que é a própria vulnerabilidade. Uma pessoa que está nesses aplicativos, né, estão buscando genuinamente um amor, estão buscando um relacionamento, estão buscando uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Portanto, por si só, isso já é um estado de vulnerabilidade. Uma outra coisa bastante interessante de notar é que essas pessoas também são pessoas que são pessoas conscientes, né? E a consciência é mais ou menos como um estado de amor, é um estado de alma em que nós nos colocamos justamente nessa condição de amor, de fazer algo pelo próximo. Portanto, são os que nós chamamos de pessoas do bem. Por outro lado, nós temos esses predadores, né? E eu digo esses predadores porque podem ser homens ou mulheres. E isso nos deixa sempre numa situação difícil, né? Porque nós caímos forçosamente num lugar comum de que quando isso acontece, vir com frases dos ditos populares como homem não presta ou mulher é todo interesseira. Fato é isso, para quem assistiu o documentário, que percebe ali num determinado momento, na hora que se começam a se expor as coisas, que essas mulheres, uma vez vítimas, passam a ser acusadas caluniosamente, muitas vezes, de serem pessoas interesseiras e que tinham que se ferrar mesmo, quer dizer, a linguagem utilizada, infelizmente. Mas, do ponto de vista humano, nós entendemos, claro, que essas pessoas são vítimas. Mas por que são vítimas? São vítimas, primeiro, pelo próprio estado de vulnerabilidade, pelo estado de quererem, sim, fazer parte de algo maior, de querer algo melhor para a sua vida, que é genuíno. E encontram pessoas inescrupulosas e, na maioria das vezes, são pessoas que não têm sentimentos, são desprovidas de sentimentos, de culpa, de arrependimento. Então fazem isso com o único objetivo de se darem bem e viverem bem às custas dos outros. Isso acontece com alguns graus maiores ou menores de sofisticação, e em alguns outros casos, infelizmente, são coisas que são vividas e repetidas diversas vezes. Muitos desses autores, desses protagonistas, vivem a vida desse jeito, raramente são pegos e, enfim, causam um estrago emocional na vida de todos. Nosso objetivo aqui é trazer pessoas cada vez mais para fazerem a diferença. Então, quando a gente tem essa abordagem, evidentemente que nós buscamos que mais e mais pessoas fiquem atentas e alertas a esse tipo de personalidade, que, por incrível que pareça, é mais comum do que a gente imagina, desde os mais leves até os casos mais graves, né? E nós estamos falando de personalidades dissociativas ou psicopatas, e que correspondem sabidamente a 4% da população do mundo, ou seja, de cada 100 pessoas, 4% são pessoas que provavelmente estão tentando levar alguma vantagem e normalmente fazer algum mal para alguém. E desses, 3% são homens, 1% são mulheres. Portanto,
Também não é algo apenas do sexo masculino, que a gente vê muito, né? Que os homens não prestam e as mulheres são interesseiras, mas em realidade essas pessoas elas fazem dissimular uma situação, né? A maioria das pessoas presta sim, a maioria das pessoas não é interesseira a gente se desconecta com coisas que são instintivas, a gente se desconecta com coisas que fazem parte até da nossa própria natureza, de homem e mulher, né? Naturalmente, a mulher busca por proteção. Isso é uma característica inerente da mulher. E essa proteção, muitas vezes, se vê diante de um enredo ilusional, né? Que causa uma ilusão de achar que está diante de um príncipe encantado, que é um outro erro, também medíocre, também da média, né? De acreditar em contos de fadas. Então, na medida em que a gente vai entendendo e nos conhecendo, nós também nos conhecemos emocionalmente. E as nossas emoções, elas não podem nos trair. As nossas emoções, elas precisam nos servir. E esse é o ponto importante dessa relação. Entender que existem pessoas bem intencionadas, existem pessoas que têm uma forma de fazer que é semelhante a essas usada por golpistas, sem contudo são pessoas que querem simplesmente tirar algum proveito umas das outras. Elas fazem isso genuinamente e com a vontade justamente de agradar, de servir, né? E é com isso que a gente conta. Então, a questão aí não é do aplicativo, evidentemente, existem outros aplicativos, mas sim de uma questão da gente se conhecer emocionalmente, fazer parte desses 5%, dessas pessoas que fazem diferença, até para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, de uma certa maneira, quando a gente se vê diante de de uma reação intempestiva, de uma pessoa descontrolada ou de uma pessoa que faz tudo para agradar, a gente precisa ficar atento para entender se aquilo é uma persuasão ou se é uma manipulação. Quando a gente está diante de pessoas que manipulam para se darem bem, você está diante de uma relação que provavelmente só essa pessoa vai ganhar. Quando a gente está diante de uma relação de persuasão, onde a pessoa vem querendo te agradar genuinamente, é um sinal que nós estamos diante de uma situação de os dois ganharem, as duas pessoas ganham, as pessoas envolvidas ganham. Então, o nosso 95.5 de hoje, né, dentro dessa questão, vem muito desse encontro. O que eu ganho com isso? O que o outro ganha com a minha presença na vida dele? Como nós estamos trocando? Como nós estamos alicerçando essa relação? Né? Ela envolve outras pessoas, a gente tem sempre que ficar atento a isso. As pessoas que estão querendo nos ludibriar, nos enganar, normalmente agem sozinhas, na espreita, esperando sempre uma oportunidade para encontrar teu ponto fraco e normalmente não se expõem. Ou seja, são pessoas que dificilmente vão trazer para essas relações outras pessoas, porque normalmente quando essas pessoas andam com outras, ela tem que também manipular. Mas se essas pessoas não forem psicopatas, provavelmente em algum momento ela vai entregar isso. É isso aí. Se você gostou deste conteúdo, comente. Se tem outra coisa a falar, comente também. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e aí, coloque o sininho para funcionar, porque todo dia, de segunda a sexta, às 19 horas, eu estou aqui, hoje com essa série 95.5. E vamos falar essa semana toda do golpista do Tinder. Nos vemos amanhã, com certeza.